Meu nome é Amanda Braga, eu sou estudante de Direito na UNB. Eu também sou bolsista pela CNPq no edital PBIC 2021-2022 e hoje eu vou apresentar um pouquinho o meu projeto que foi orientado pelo professor Alexandre Veronese e que é intitulado Proteção de Dados Pessoais em Conflito com a Saúde Pública, a utilização de aplicativos no combate ao Covid-19 na América Latina. A proteção de dados pessoais é um tema que a gente tem visto cada vez mais na mídia, assim como no nosso dia a dia, em especial depois da edição da Lei Geral de Proteção de Dados e da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil. No contexto da pandemia, a proteção de dados assume uma relevância muito grande em um aspecto específico que foi aquele que foi meu objeto de estudo nesse projeto, que foi o rastreamento de contatos. O rastreamento de contatos, na verdade, era uma técnica que já foi muito utilizada ao longo da história, não só nessa pandemia, mas em outras pandemias e até mesmo epidemias, para identificar e traçar uma cadeia de contaminação de uma determinada doença e evitar que ela se disseminasse de forma descontrolada. Então, antes essa técnica era realizada de forma manual. Em 2020, as inovações tecnológicas permitiram que fossem criados aplicativos de rastreamento de contatos. Inicialmente, as tecnologias mais utilizadas eram as tecnologias de geolocalização, GPS, mas essa não é uma tecnologia muito eficaz em termos de proteção de dados pessoais. Então, os técnicos da área continuaram no desenvolvimento de outras tecnologias e a principal delas foi o rastreamento de contatos por meio de proximidade detectada no Bluetooth dos celulares. Essas são duas técnicas diferentes que têm impactos diferentes na proteção de dados pessoais. O armazenamento desses dados de forma centralizada ou descentralizada também tem impacto na proteção de dados pessoais. E isso no projeto eu falo de forma um pouco mais detalhada, mas aqui eu quero passar a falar, na verdade, da minha análise objetiva sobre 4 países que foram selecionados na América Latina, que foram o Brasil, a Argentina, o Uruguai e a Colômbia. São países que possuem leis de proteção de dados e autoridades nacionais de proteção de dados. Com base em alguns critérios inspirados em princípios de proteção de dados pessoais, que são muitas vezes refletidos nas legislações nacionais, assim como no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é um dos principais referenciais nesse tema a nível mundial. A partir desses critérios, eu pude comparar em tabelas realmente a prática que se deu nesses países durante a pandemia. Refletindo principalmente os aplicativos na forma das suas políticas de privacidade, das notícias divulgadas até mesmo pelo próprio governo e das permissões que esses aplicativos solicitam quando você os instala no celular e também das legislações nacionais. Alguns desses critérios, só a título de exemplo bem rapidamente, são a segurança dos dados, a limitação de armazenamento em termos temporais, a minimização dos dados, o livre acesso do titular a seus próprios dados para alterá-los, excluí-los, etc. Pela limitação do tempo, eu não posso falar de cada um aqui, mas eu vou me limitar a falar das principais conclusões do trabalho, que é que, de forma geral, esses países, apesar de terem leis nacionais de proteção de dados e de não haver violações muito claras, eles não garantem e não especificam como se dá a proteção de dados pessoais. E isso é um pouco complicado, porque nessa área a gente pode falar de 2 conceitos que são Privacy by Design e Privacy by Default, que implicam na necessidade de desenvolver tecnologias etapa a etapa, sempre levando em consideração a necessidade de proteger os dados pessoais dos titulares. Mesmo países como a Argentina e o Uruguai, que foram considerados adequados pela União Europeia, nas suas políticas de privacidade não foram muito exatos. Alguns não utilizaram a tecnologia de Bluetooth, mas sim a de geolocalização. E em caso também de um dos aplicativos, ele solicita permissões de câmera e microfone, que são coisas que não são necessárias para o rastreamento de contatos, que implica numa coleta excessiva de dados. É preciso, além de questionar isso, questionar a efetividade, porque não foram aplicativos amplamente utilizados pela população, não foram muito divulgados. E, além disso, pelo fato da América Latina ainda ser muito marcada pela desigualdade, a sua eficácia também não é igual a de outros países, na medida em que não há acesso igual nem mesmo a telefones celulares. E o alcance dessa medida não é universal, de certa forma, dentro dos países. Apesar disso, é muito interessante analisar como se deu essa inovação tecnológica e ver que realmente há muito que se pesquisar e se investigar sobre os desdobramentos da tecnologia na proteção de dados pessoais, assim como na defesa e na proteção à saúde coletiva. É isso, obrigada. Espero que possam olhar mais a fundo os relatórios e é isso.